O seu programa preferido sobre cinema está no ar e hoje a gente te conta como foi o Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, um dos principais eventos dedicados à sétima arte no Brasil, que chegou à sua 15ª edição, com sessões espalhadas por importantes espaços culturais da capital paranaense. O Olhar de Cinema chegou aos 15 anos, comemorando esse marco de longevidade durante 10 dias de programação, com a exibição de 80 filmes distribuídos por 4 espaços. Um deles, o MON, aqui o Museu Oscar Niemeyer. Nesses dias, Curitiba se transformou numa plataforma de lançamento, debate e reflexão da cinematografia contemporânea brasileira e internacional. E o filme que abriu o Olhar de Cinema, essa edição de 15 anos comemorativa, foi Yellow Cake, que é dirigido pelo Thiago Mello. Thiago, que vem pela primeira vez para o Olhar e traz esse filme que estreia em Roterdã. Essa foi a primeira exibição no Brasil e que você usa códigos de gênero para fazer crítica social, né? Sim, acho que foi uma alegria assim, muito grande, né? A gente abriu o festival Olhar de Cinema. Foi um momento assim que eu acho que eu vou deixar guardado na minha memória assim para sempre. É uma sala incrível, né? A Ópera de Arame, lotada. Uma emoção enorme estar no teatro como Ópera de Arame, no festival como Olhar de Cinema, com 1.500 pessoas assistindo essa estreia nacional. É quase que indescritível assim, o sentimento que a gente tem, que é um lugar frio, mas que de repente estava muito aquecido pelo calor humano. É um filme de ficção científica, mas que também tem outras temáticas muito interessantes. A gente tem essa temática que envolve terras raras, no sertão da Paraíba. A gente tem também essa conversa sobre a soberania brasileira, né, que são temas que estão muito mais na atualidade, né? Eu tô com um pouco de pressa, depois eu volto aí, viu? Já a senhora acha que tem neurame? Neurame aqui é proibido, minha filha. Antônio, qual é o seu olhar, já que a gente está falando de Olhar de Cinema, para esses 15 anos desse festival que vocês começaram a idealizar em 2012? Exato, a gente na verdade fica muito feliz de ter 15 anos ininterruptos, né, de um festival que no começo a gente era ainda estudantes de cinema, que resolvemos começar um festival para compartilhar alguns filmes que a gente via pelo mundo e fazer 15 edições ininterruptas, passando por tudo que, né, o Brasil, o mundo passou nos últimos 15 anos. A gente fica muito feliz de chegar nessa 15ª edição. Quando a gente pensa em 15 anos, a gente pensa sempre nesse lugar de amadurecimento. Então, nossa, o festival está começando a chegar em um outro patamar de consolidação mesmo. E daí, para marcar essa maturidade, mais do que crescer vertiginosamente, a gente achou interessante consolidar os espaços que a gente já tinha. E a gente cresceu nesse sentido, valorizando a diversidade de olhares, desde o documentário até as ficções mais fiéis aos seus gêneros. Acho que o Brasil, a gente tem muitos olhares, assim, muitas formas de fazer cinema. E eu acho que o Olhar é um festival que abriga essas diferentes formas, né? Para mim, que fiz um documentário, que é um filme de caráter mais político, assim, é muito legal ver o filme sendo exibido num contexto de cinema junto com outros filmes de ficção, filmes experimentais, de não ficar restrito só ao campo do documentário e, nesse sentido, permitir que o filme seja pensado também do ponto de vista das opções de linguagem, das opções de forma. Eu acho que aqui tem uma abertura para algo que se arrisca mais, assim, para filmes menores também. Então era uma expectativa grande de poder passar aqui esse filme, que ao mesmo tempo que é muito aberto para o mercado, que é um festival grande, que tem uma atenção da imprensa, de crítica, mas também tem esse olhar para o cinema autoral, cinema artesanal, cinema experimental. Eu admiro muito esse festival, então é uma honra estar aqui e é muito interessante todas as conversas que a gente está tendo e ampliando nossos repertórios e nossas discussões a respeito do filme. Está sendo muito, muito bom mesmo, muito interessante.
Uma das mostras mais tradicionais do Olhar de Cinema é a Mirada Paranaense, que dá destaque para a produção cinematográfica do Estado. O único longa da seleção foi A Holandesinha, de João Gabriel Kowalski e Luísa Godoy. A gente acompanha a realização do sonho da Luísa, que é se tornar cineasta. Então toda a parte documental fui eu que dirigi, e a parte de ficção, que é o filme dela que está inserido dentro do documentário, foi ela quem dirigiu. O filme dela é uma comédia e o documentário ele foi muito orgânico, muito vivo, e durante o processo a gente foi entendendo que ele também tinha que se tornar uma comédia. Então a gente está considerando como uma documédia, né? Existe o docudrama e a gente foi para uma documédia. Vai ficar aqui, né, fazendo o trabalho dele. Ué, cadê as pessoas aqui? Então tá ótimo! A mostra Novos Olhares é uma mostra que é dedicada a filmes mais radicais, inventivos, filmes de risco. Esse ano, 7 longas-metragens participam dessa mostra competitiva. Um deles é o Segunda Pele, da Adéa Ferraz. Como é você participar dessa mostra que traz filmes brasileiros, mas filmes internacionais, né? Nesse diálogo também do nosso cinema com o cinema que é feito ao redor do mundo. Eu fico super feliz e lisonjeada, assim, porque eu acho que o cinema, ele quanto mais diverso, múltiplo e plural, mais universal a gente pode dizer que ele é. Eu acho que faz todo sentido que misture países, misture gente, misture subjetividades, misture olhares, né? E a gente vai construindo, assim, um cinema mais interessante, eu acho. Então, exibir, por exemplo, curtas-metragens de cineastas estreantes é muito importante para a gente, entendendo esse lugar do festival enquanto formação de novos cineastas. E também, claro, valorizando esse outro formato possível que seriam os curtas-metragens. A gente só está aqui por algo que foi construído lá atrás, né? Então, se hoje a gente tem esses filmes que a gente está exibindo aqui nas mostras contemporâneas, nas mostras competitivas, foi porque alguém fez algo lá atrás que inspirou esses filmes, que virou referência para esses filmes, né? Então, fazer um festival, né, nosso conceito, nossa visão, que pudesse abrigar todos esses filmes, fazia muito sentido, porque a gente conseguiria, dentro do passado, entender um pouco o nosso presente, pensando no futuro do que poderia ser o cinema. E agora a gente vai falar sobre um dos nomes mais importantes do cinema brasileiro, Antônio Pitanga. Até o fim do mês, o CCBB do Rio de Janeiro recebe a maior retrospectiva cinematográfica já dedicada à trajetória do ator e diretor, com uma programação especial que reúne 39 filmes entre longas, médias e curtas-metragens. A Mostra Pitanga é a maior retrospectiva cinematográfica já realizada sobre a trajetória do ator, diretor e ícone do cinema novo, Antônio Pitanga. Com curadoria de Camila Pitanga e Thiago Ortmann, a programação reúne a exibição de mais de 35 filmes, com sessões comentadas, debates, curso, leitura dramática e um catálogo inédito da mostra sobre a carreira do homenageado, um dos artistas fundamentais para a consolidação do protagonismo negro nas telas do país. Benditos sejam os criminosos! Precisamos lutar, resistir! Antônio Pitanga é presença, é história, é movimento. Abriu espaço para que muitas outras histórias pudessem existir. É um privilégio para nós podermos homenageá-lo. E receba essa singela homenagem do CCBB e de toda a nossa equipe. Maravilhoso, mais uma vez, a gente ser testemunha ocular da história, da trajetória cinematográfica do Antônio Pitanga, dessa vez nessa maior retrospectiva da história. Como olhar para tanta coisa que você fez de tão importante na história do cinema brasileiro? Eu vejo, né, esse momento de uma revisitação, né, e mostrar que ao homenagear numa mostra o Antônio Pitanga está homenageando todos que vieram comigo. Eu acho que esse movimento do Glauber, que foi revolucionário para todos nós como líder, né, foi a grande revolução da protagonismo ao povo,
E eu sou o resultado desse protagonismo. Não tenho certeza, mas talvez seja o único ator negro no Brasil e no mundo a protagonizar vários filmes na década de 50 e 60, não sendo simplesmente um ator, mas cabeça pensante desse movimento, de um Capinã, de um Glau, dessa série de pessoas, né, que fizeram, através do cinema, que Brasil a gente gostaria de ter no futuro. Tem uma grandeza, né, da gente poder espalhar Pitanga por aí. Ele que é ativo, que trabalha mais do que nós aqui. Um homem prolífico, um homem que tá, eu brinco, que meu pai ainda está alçando o voo do auge, porque meu pai não para, sabe? Então, mas mesmo, né, com toda essa produção, né, poder um homem vivo, um homem negro em movimento, mas poder fazer essa retrospectiva que vai, claro, do cinema novo, beber no cinema novo, mas você tem filmes atuais, né, você tem Casa de Antiguidades, você tem toda uma cinematografia recente. O amor vence a vingança. Isso não acontece na vida real, Modesta. Claro que acontece. Não acontece, não. E dividindo a responsabilidade com Camila Pitanga da curadoria dessa mostra, Thiago Ortmann, que mergulhou aí nessa trajetória gigante de Antônio Pitanga, né? Quais foram, assim, princípios que você e Camila tentaram seguir para fazer a organização dessa maior mostra de cinema de Antônio Pitanga? É um desafio, né? São mais de 100 filmes que o Pitanga atuou, então é realmente muito difícil fazer esse trabalho, mas assim, eu acho que em primeiro grau a gente foi, né, buscar os clássicos, né? Ir lá na história, né, do cinema brasileiro, os filmes fundadores ali do cinema novo, e depois a gente também foi olhar para esse Pitanga que continua, né, trabalhando nesses últimos 60 anos, né, mais de 60 anos. Além desses 38 filmes, dentre curtas, médias e longas metragens, a programação inclui também uma série de atividades, né? Sim, a gente vai ter várias atividades, mesas de debate para discutir o legado do Pitanga, né? A gente vai ter uma leitura dramática de uma peça super importante ali de O Poder Negro, né? Que é uma peça que ele fez com a Itala Nandi no Teatro Oficina. E também sessões comentadas, né, sobre alguns filmes referenciais. Enfim, tem um acervo muito grande aí para se desfrutar nessa mostra. Eu continuo na estrada trabalhando e participando, interagindo com essa nova olhada dessa juventude, esses novos cineastas. Aí não dá para envelhecer. Teve algum filme que você sugeriu? Sugeri os curta-metragens. Eu digo, vamos abrir com curta-metragem, porque não há nenhum cineasta no mundo que não tenha começado com curta-metragens. E a homenagem que eu faço a esses jovens é poder estar homenageando e eles abrindo essa mostra com alguns curta-metragens. Ele está no circuito mainstream. Faz curtas-metragens? Faz curtas-metragens. Ele trabalha em filmes, em cineastas de primeiro filme, sabe? Eu acho tão incrível. Ele é sem pudor, porque ele é um ator. Um ator, quando ele é gigante, ele não se preocupa com... Ele quer fazer cinema. Ele é um bicho do cinema vivo. Então tem ainda uma produção que não vai estar na nossa mostra, mas que daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer outra, né? Esse momento, para mim, ele vai me enveredando de fôlego, de pegada, para subir mais o sarrafo. Chega a 110 anos, cuidado, hein? Vamos fazer outra mostra. Tá vendo? O Cinejornal de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando a gente nas redes do Canal Brasil. É só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code na tela, tá bom? Beijo para você e até a próxima.